A busca da verdade pela filosofia pragmatista e analítica. Parte 1. Mergulhando no pragmatismo. Imagine um mundo onde ideias são ferramentas para o futuro e a verdade se revela na prática. Essa é a essência do pragmatismo, filosofia que nos convida à ação para descobrir o que realmente funciona. Origens e figuras notáveis. Surgiu no final do século XIX, desafiando as filosofias tradicionais. 3 figuras lideraram essa revolução. Charles Sanders Peirce, pai do pragmatismo, definiu o significado como algo que leva a resultados práticos. William James defendia o pragmatismo como método para resolver problemas e entender a fé. John Dewey aplicou os princípios pragmáticos à educação, democracia e ética. Ideias em ação. O pragmatismo valoriza a experimentação e o teste de ideias no mundo real. Cada ideia é como um experimento científico, e seus resultados determinam seu valor. Exemplo: escolhendo um carro novo. Tradicional: leia avaliações e compare preços. Pragmático: teste o carro em diferentes situações para ter uma ideia melhor se ele atende às suas necessidades. Construindo pontes entre mentes. A verdade não é absoluta, mas sim construída socialmente através do diálogo, colaboração e troca de ideias. Ao compartilharmos experiências e perspectivas, podemos chegar a um entendimento mais completo do mundo. Exemplo: debate sobre um tema controverso. Tradicional: defenda seu ponto de vista com argumentos lógicos. Pragmático: tente entender a perspectiva do outro e ouvir suas razões para ter uma visão mais ampla do problema. Pragmatismo no dia a dia. O pragmatismo nos ajuda a tomar decisões conscientes em diversos aspectos da vida, como a escolha de carreira. Exemplo: sonhar em ser músico, mas os pais pressionam por uma carreira em direito. Tradicional: siga a pressão social e escolha direito, mesmo sem paixão. Pragmático: analise seus interesses e habilidades. Se a música te traz paixão e talento, siga seu coração e escolha uma carreira musical para viver uma vida mais autêntica e gratificante. Legado e aplicação. O pragmatismo vai além de uma filosofia do passado, servindo como ferramenta valiosa para o futuro. Seus princípios de pensamento crítico, ação prática e comunidade inspiram pessoas a buscarem soluções para os desafios do século XXI. Exemplo: mudança climática. Tradicional: ignorar o problema ou esperar por soluções mágicas. Pragmático: incentivar o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e a adoção de políticas ambientais baseadas em evidências para construir um futuro mais verde. Conclusão: o pragmatismo nos convida a vivermos uma vida mais autêntica, engajada e transformadora. Ao abraçarmos seus princípios, podemos construir um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos. Ele não oferece respostas definitivas, mas sim um método para encontrar soluções práticas e efetivas para os problemas que enfrentamos. Através do pragmatismo, podemos sermos mais curiosos, criativos e trabalharmos juntos para construir um mundo melhor. Parte 2. Mergulhando na filosofia analítica. A filosofia analítica nos convida a uma aventura intelectual fascinante, onde a clareza da linguagem se une ao rigor da lógica para desvendar os mistérios do conhecimento, da verdade e da mente humana. Exploraremos conceitos complexos de forma acessível, com exemplos que facilitam a compreensão das ideias centrais dessa corrente filosófica. Contexto histórico. No início do século XX, a filosofia tradicional enfrentava uma crise. Teorias grandiosas e metafísicas pareciam cada vez mais distantes da realidade, exigindo um conhecimento mais preciso e rigoroso. A filosofia analítica surgiu como resposta, buscando ferramentas precisas da linguagem e da lógica para analisar conceitos filosóficos complexos. Ludwig Wittgenstein. Filósofo austríaco-britânico e um dos mais influentes do século XX, seu trabalho sobre a linguagem e o significado impactou profundamente a filosofia analítica e a ciência cognitiva. Exemplo: Wittgenstein argumentou que o significado de uma palavra está intimamente ligado ao seu uso. A palavra mesa se refere a um objeto com características específicas porque é usada de forma particular em nosso idioma. Ideias principais. Análise da linguagem. Foco na análise cuidadosa da linguagem para esclarecer o significado de termos e conceitos filosóficos através da lógica e da linguística. Exemplo: analisando a frase "todo homem é mortal", um filósofo analítico questiona o significado de homem, mortal e todo.
Isso leva a uma investigação profunda da natureza da mortalidade, da universalidade das leis e da relação entre linguagem e realidade. Clareza e precisão. Busca por clareza e precisão na linguagem como fundamental para o debate filosófico rigoroso. Argumentos vagos e ambíguos são considerados inadequados. Exemplo: um filósofo analítico evita termos como verdade absoluta ou essência do ser, pois são difíceis de definir e podem levar a mal-entendidos. Ele usa a linguagem mais precisa e descritiva para explicar suas ideias. Empirismo. A maioria dos filósofos analíticos são empiristas, acreditando que o conhecimento é adquirido através da experiência sensorial. A razão sozinha não é suficiente para alcançar o conhecimento verdadeiro. Exemplo: um filósofo analítico pode argumentar que a crença de que a Terra é redonda não se baseia em pura lógica ou dedução, mas sim em observações empíricas, como a sombra da Terra na Lua, e experiências, como viagens ao redor do mundo. Lógica simbólica, amplamente utilizada na filosofia analítica para analisar a estrutura lógica dos argumentos filosóficos. Um sistema formal de representação de argumentos. Exemplo: continuação. Um filósofo analítico pode usar símbolos e fórmulas para representar a estrutura lógica de um argumento, como se todos os homens são mortais e Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Ao analisar a forma lógica do argumento, é possível identificar se ele é válido ou inválido, independentemente do conteúdo específico dos termos. Impactos na filosofia. A filosofia analítica teve um impacto profundo em diversas áreas da filosofia, incluindo epistemologia, desenvolvimento de teorias complexas sobre a natureza do conhecimento, a justificativa da crença e a confiabilidade da percepção. Filosofia da linguagem, revolução na compreensão da linguagem, explorando temas como significado, referência, verdade e pragmática. Lógica, impulsionamento do desenvolvimento da lógica moderna, incluindo a lógica simbólica, a lógica modal e a lógica informal. Metafísica, novas perspectivas para debates metafísicos sobre a natureza da realidade, da mente e da identidade. Conclusão. A filosofia analítica continua sendo uma das correntes filosóficas mais influentes da atualidade. Seus métodos rigorosos e sua ênfase na clareza e na precisão contribuem para o avanço do conhecimento filosófico e para a resolução de problemas complexos. Críticas. Apesar de suas contribuições significativas, a filosofia analítica também recebeu críticas de diversas correntes filosóficas. Excesso de formalismo, foco excessivo na formalidade da linguagem e da lógica, negligenciando aspectos importantes da experiência humana, como a emoção e a intuição. Limitação do escopo, limitação à análise de conceitos e argumentos, sem oferecer respostas significativas às grandes questões da vida, como o sentido da vida e a natureza da moralidade. Ignorância da história, ignorância ou subestimação da importância. Reflexão final. A filosofia analítica é uma ferramenta poderosa para o exame crítico de ideias e a busca por um conhecimento mais preciso e rigoroso. No entanto, é importante reconhecer suas limitações e estar aberto a outras perspectivas filosóficas que oferecem abordagens complementares para compreender o mundo e nosso lugar nele. Considerando juntas, pragmatismo e análise. O pragmatismo e a filosofia analítica, embora diferentes em seus métodos e pressupostos, oferecem perspectivas valiosas para a busca da verdade. Complementaridade. O pragmatismo enfatiza a ação e a consequência, enquanto a filosofia analítica enfatiza a clareza e a lógica. Combinando ambas, podemos ter uma abordagem mais completa para compreender o mundo. Exemplo: ao escolher uma carreira, o pragmatismo nos incentiva a considerar nossos interesses e habilidades, enquanto a filosofia analítica nos ajuda a analisar criticamente as informações sobre diferentes carreiras e a tomar decisões bem fundamentadas. Equilíbrio entre teoria e prática. O pragmatismo nos ajuda a aplicar a teoria na prática, enquanto a filosofia analítica nos ajuda a desenvolver teorias sólidas baseadas em evidências. Exemplo: o pragmatismo pode nos inspirar a usar o conhecimento científico para buscar soluções para a mudança climática, enquanto a filosofia analítica pode nos ajudar a analisar criticamente as propostas de políticas ambientais para garantir sua eficácia. Conclusão final. A busca da verdade é uma jornada contínua, e tanto o pragmatismo quanto a filosofia analítica oferecem ferramentas valiosas para nos guiar no caminho. Ao abraçarmos a diversidade de perspectivas filosóficas, podemos nos tornar pensadores mais críticos, engajados e transformadores, contribuindo para a construção de um futuro melhor.